Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Neste vídeo, assista um excelente bate-papo sobre agricultura regenerativa com Vitor Boles Rui, Lúcio Mauro Argulo e Miguel Schumacher. Antes de seguirmos, porém, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda a gente. Bora pro vídeo? Eu sou o Vitor, moro no Espírito Santo, sou proprietário da Biosanto Agronegócio. A gente vem trabalhando com manejo biológico desde 2019, entendeu? Temos aí um tempo curto de estrada, mas bastante resultado, bastante resultados em campo. Isso é um motivo dessa mesa redonda hoje. Eu quero convidar o Miguel Schumacher, que é um grande amigo, parceiro, uma pessoa que acredita no manejo biológico, na agricultura regenerativa. Ele que vai trocar ideia com a gente, falar sobre agricultura regenerativa na prática. É um produtor também aqui do norte do estado do Espírito Santo, mamão, café, grande produtor aqui, usa biológico em praticamente toda a sua área. Uma satisfação poder estar presente, poder falar com vocês e falar da Biosanto para nós aqui é uma honra, porque desde o início, né, Vitor, a gente está trabalhando junto e para mim, que eu sou como produtor, está somando muito, viu? Nós vamos trocar umas informações aí, você vai perguntar o que você acha aí, que a gente só vai responder as verdades que a gente tem passado no campo. Os resultados são ótimos, viu? Eu recomendo biológico em todas as áreas, viu, gente? Eu quero convidar o Lúcio Mauro, e o Lúcio que vai dar a abordagem técnica do que a gente vai conversar com o Miguel. Miguel vai dar os exemplos práticos do que ele vê em campo e o Lúcio vai fazer as abordagens técnicas a respeito do que ele vem vendo de resultado em campo. E a gente vai tentar responder aí o que for possível aí, tá? Espero que seja bem agradável. Ótimo, ótimo. Miguel, vamos lá. Primeira pergunta para você hoje, quero que você esclareça aí para o nosso público, o pessoal que está assistindo a gente. Hoje, o pessoal que vai assistir pelos próximos dias ou anos, que a internet, se entrega a mensagem para sempre, né? Miguel, quais os resultados do uso de produtos biológicos no seu manejo? Vitor, a gente, desde o início, quando a gente começou, nosso maior problema, que a gente recomenda mais no mamão, o nosso maior problema aqui é ácaro rajado. E a gente viu no biológico, até então, acredito que não é o futuro, é o presente. No controle de ácaros, a gente tem acompanhado que a economia é muito grande. Quem mexe com mamão, da cultura do mamão, sabe o que eu estou falando. O maior problema hoje, no meu modo de ver, o maior custo nosso é na área no ácaro rajado. Após começarmos a usar os biológicos da Biosanto, né, que a gente sempre usou 100%, foi com eles. Se tiver com alguma infestação, a gente às vezes aumenta, mas a gente faz preventivo, né? Que a gente trabalha uma vez por mês, você sabe aí. Rapaz, os resultados são ótimos. Economia de custos, produção como você não perde folha, você tem uma produção maior. Eu acho assim, é o futuro, não é o futuro, é o presente para todos nós, tá? Estou muito satisfeito, meus funcionários dizem que a gente não sofre tanto quanto antes. A gente virava noites e noites pulverizando, pensando e preocupado. Era 2, 3 dias para voltar atrás no ácaro rajado. O prejuízo era incalculável, né? E a gente está muito feliz, tá? E a gente só vê bons resultados, tá? Beleza, meu irmão? Lúcio, algum comentário? Na realidade, o que acontece, né? Aquilo que a gente comentou ontem, quando você começa a desestressar essa planta, você está botando a natureza para trabalhar em favor de você. Então, essa planta, ela tende a não trabalhar de uma forma estressada. É o que a gente monta de proteossíntese, né? Ela não está em proteólise.
Então, se ela está mais estruturada organicamente, ela está menos suscetível ao ataque de pragas. E o próprio biológico, ele faz um controle externo. Ontem eu comentei com vocês que a gente precisa, numa planta, não só a farmácia, como era o caso dos químicos, a gente precisa também de uma quitanda. Ou seja, uma estruturação, né? Aí a gente está falando a nível proteica mesmo dentro da planta, para não estar liberando aminoácidos livres. Né? Uma outra coisa que você tem é a quebra de resistência dos insetos. Então, automaticamente, quando você usa qualquer outro químico, até numa dosagem menor, ele volta a fazer efeito. Porque ontem até citei exemplo de nematóides, mas o ácaro é um exemplo muito próximo. Eu lembro de 2016, quando eu gerenciava umas fazendas aí de mamão e café, e que teve aquela seca e teve um surto de ácaro que nada mais controlava. Nós mudávamos o grupo químico, não era nenhum princípio ativo, a cada 3 dias, para tentar controlar. E assim foi aí que o biológico ele entrou na minha vida, e essa é a grande característica que nos faz acreditar que assim isso tanto vai para a soja, né? A soja hoje já não planta mais praticamente no Mato Grosso do Sul, sem biológico. Ele já reconhece, o oeste da Bahia está entrando nessa vertente também agora muito forte. E isso será um padrão em todas as regiões do Brasil e do mundo. Eu estava, semana passada, eu estava numa palestra e chegou um dado para a gente de que até 2030, a expectativa é que aqui no Brasil a venda de biológicos seja relativa à venda de químico. Então, 2030 está ali, só são 7 anos adiante. Por isso que tantas multinacionais estão caminhando para esse mundo do biológico. Desculpa. Perfeito. Miguel, você teve dificuldade em adaptar seu manejo a biológico e a tecnologia on-farm? Ei, Vitor, não, no início, assim, a equipe estranha, porque é novidade, né? Mas a maior dificuldade é você pensar em manuseio, limpeza, porque tem que ser muito limpo, tem que estar para trabalhar com biológico na multiplicação, né? Então, somente isso, mas, rapaz, com a equipe, o apoio da Biosanto foi muito simples. A gente pegou os funcionários, graças a Deus, a equipe boa, né? Pegou de primeira e tem sido muito bom, viu? A gente, hoje eu posso te dizer, não teve dificuldades, não, foi simples. Vocês já fornecem para a gente os equipamentos, tudo direitinho. E, rapaz, eu acredito que quem quiser pode entrar de cabeça que o futuro é esse aí mesmo, tá? A gente está muito satisfeito. Ótimo. Algum comentário, Lúcio? Não, eu acho que o Miguel foi perfeito. Deve-se ter muito cuidado com a questão da higienização, né? E essa quebra de paradigma, às vezes as pessoas não acreditam ainda, né? Não convivem. Essa é a maior dificuldade, né? E uma terceira coisa que eu esqueci de falar no início, o Miguel falou uma coisa importantíssima, né? Que o trabalho com biológico, ele deve ser um trabalho sempre pensado em preventivo, apesar dele ter um efeito curativo, mas ele preventivamente ele tem uma eficiência muito maior, porque você está dando sempre proteção a essa planta. Ótimo. Miguel, o seu custo no decorrer da vida útil da lavoura, como é que ficou? Ele melhorou ou ele continua a mesma coisa? Rapaz, eu vou te falar a verdade. Hoje, eu posso dizer, no início, quando eu não trabalhava com biológicos, teve áreas pequenas. Uma área na época de 15 hectares, eu dizia que eu tinha gastado o dinheiro de uma caminhonete em acaricida e abandonei sem conseguir matá-lo. Então, assim, porque isso é um absurdo, né? A gente correr, gastar tanto dinheiro e não resolver o problema. Isso aconteceu comigo na época. Hoje eu posso te dizer, o meu custo de químico, pensando em acaricida, mosca branca não uso nada, cigarrinha, há 2 anos que eu não aplico nada, é só biológico nas minhas áreas. Eu posso te dizer que o custo meu é pequenininho perto do que era. Às vezes, se dar um ataquezinho, você até, não vou dizer que abandona 100% o químico, porque às vezes você tem que interagir os dois. Mas é coisa mínima. Eu disse até para meus funcionários ali, meus sócios, que tem uma área de 82 hectares, eu acredito que eu não tenha gasto R$100 mil em acaricida em 1 ano e meio nessa área. Se não fosse os biológicos preventivos que a gente usa,
que a gente tem que fazer mensal, que a gente estava falando aí, não é curativo, eu acho que eu teria gasto 1 milhão, porque é grande a área, não é pequena, mamão é dedicação. Eu penso para mim que é muito bom a gente fazer o preventivo. Isso eu faço no café e faço no mamão. Eu acho que a gente tem que usar e continuar mesmo, tá? Meu custo foi pequenininho, Vitor. Voltando ao assunto, é isso aí, tá? Aconselho mesmo. Perfeito. Algum comentário, Lúcio? Não. Isso aí essa declaração de Miguel foi fantástica. Só um comentário. Vocês estão achando que tá, mas só serve para acro rajado? Não é, gente. É porque é o seguinte, o Miguel ele é produtor de mamão e para quem é produtor de mamão sabe que o acro rajado ele é assim é bem difícil. Então ele é muito marcante. Mas com o biológico você viu que ele citou agora a questão da cigarrinha e da mosca branca. Então são insetos e ele não citou lagarta, que também se combate muito bem com biológico, né? Ele falou do café, mas no café hoje a gente combate ferrugem também de café, a gente combate lagarta, ácaro, broca, cochonilha. Então, parte de insetos a gente domina bem com biológico, muito bem mesmo. É porque o danado do ácaro ele é marcante. Então, quando um produtor consegue se ver livre do ácaro, é um alívio. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Miguel, quais os principais benefícios que você observou em sua lavoura com o uso de bioinsumos no solo? Vamos falar um pouquinho de solo agora. O que você observou assim na sua lavoura usando os produtos em solo? Hein, Vitor? A gente percebe o vigor das plantas, maior vigor, o tombamento, porque a gente usa o M1, que também é outro da linha que a gente usa, e os subtílios, tricoderma. Você vai usando vários produtos que ele dá um vigor na planta, enraizamento. Eu tenho visto muito menos fitófora nas áreas que a gente tem usado, que a gente também faz preventivo, não é curativo, né? O que a gente falou, né? Eu tenho visto, o vigor da planta. Hoje a gente já está usando esses produtos do solo no viveiro, no mamão. Porque é um custo pequenininho que você leva uma planta com uma sanidade nota 10 por campo. Isso ajuda muito a gente. Nas últimas áreas a gente tem feito isso. E eu falo que é o último passo que a gente deu agora. Está começando nas mudas. Desde a semente você começa a tratar ela. E está sendo muito bom o resultado. E o vigor das plantas, você pega na folha, você vê que ela não seca como antes, que ela secava. Como o ácaro pega, voltar no danado do ácaro aí, que é a pedra no sapato, você vê ela torrando. Com os produtos, até nisso você vê desde baixo, desde a raiz, ela vem com um vigor muito grande e não deixa isso acontecer, tá? É um lucro que você não estava percebendo, você percebe hoje no olho, a olho nu. Você estava tomando um prejuízo e hoje é lucro que você vê folha na sua roça. Ótimo. Lúcio, isso aí dá para você comentar bastante, né? Não, mas na realidade eu nem vou comentar muito, porque eu quero que Miguel depois repita o pessoal aí a experiência que ele teve, porque assim, aí a gente tem 3 coisas, né? O Miguel ele faz Cifol e faz M1, né? São probióticos, a função deles é justamente esse enraizamento e essa proteção, essa bioestruturação dentro do solo, como eu falei ontem, aquela velha balancinha que faz criar para um lado por outro, e tem a resistência ativada, que o próprio, tanto o M1 quanto o silício, eles fazem isso de uma forma muito, muito legal. Né? Em relação a micro-organismos, é muito interessante, eu vou falar bem brevemente, por causa do tempo, mas o micro-organismo, eles promulgam uma coisa chamada Quorum Science, né? Que nada mais é do que uma capacidade que algumas bactérias têm de deletar e responder através de regulação gênica, né? A diversidade celular, ou seja, a bactéria ela consegue restringir a expressão gênica, né? De forma que forma apenas a presença de alguns elevados, né? De números bacterianos. O que quer dizer isso? Algumas bactérias, quando elas conversam entre elas conseguem fazer uma movimentação gênica e aí elas acabam criando biofilmes, elas mexem em fatores, né? de expressão de fatores de virulência, de mobilidade, tá? E fixação de azoto, de esporulação de outros micro-organismos.
Então, esse é das formas de comunicação entre as bactérias, o que impede o crescimento de patógenos também. É uma das formas, não apenas por ocupação, tá? Mas esses metabólitos, essa comunicação interna de bactérias, ela começa a gerar uma expressão gênica que elas se comunicam. Mas, Miguel, me fala um pouco lá sobre aquela área sua que começou a dar uma virose, você estava cortando alguns pés e, de repente, com a utilização do M1, Cifol, diminuiu, como é que foi? Quando a gente começou, Vitor me falou do produto, eu falei, Vitor, cara, eu confio em vocês, a empresa, sempre já sou cliente, porque eu acredito que eu seja o cliente número 1, se eu não me engano, o Vitor vai poder falar talvez sobre isso, desde o início, que a gente, além de amigo, é parceiro, mas graças a Deus. Mas, rapaz, quando eu apliquei, eu levei o produto, a gente fez a primeira aplicação, aí meu gerente falou, vamos fazer. Não sabia o que a gente estava fazendo, não. Aí ele falou, Miguel, dá umas 2, 3 semanas, ele me chamou, a gente estava sempre andando na área. Falou, Miguel, o que a gente fez nessa roça de diferente? Porque, rapaz, os mosaiqueiros estão felizes demais, porque diminuiu a incidência de virose. Falei, rapaz, não fizemos nada, nós estamos fazendo nossos produtos, nosso protocolo. Não falei na hora, não, né? Falei, a única coisa que a gente mudou é que a gente entrou com o Cifol, que é um produto que o Vitor falou que ele é um repelente que ajuda na planta, dá resistência à planta e é o tipo... É um repelente a mais, é um produto a mais que a gente está usando. A gente percebeu com o uso dele, mensal... o indutor de resistência, Miguel. Isso. Aí, assim, ele induz a planta a ter mais resistência, isso aí que você falou, e a gente usa ele tanto na irrigação quanto na folha. Não dá para fazer fertirrigação, eu faço 2 na folha. 15 em 15. Senão a gente faz mensal a aplicação dele e tem dado um controle muito bom. A resistência da planta, você vê o vigor, o formato da folha é outro. Quando você aplica, você percebe que a planta está mais resistente, mais sadia. Pois é, eu perguntei isso porque a gente tem uns resultados aí bem interessantes na área de batata doce que a gente atende aí, de 600 hectares, que era uma virose que o pessoal já não sabia mais o que fazia. E nós começamos um trabalho há 2 anos. Na época, eles estavam produzindo 10 anos no mesmo lugar aplicando químico, eles estavam produzindo 13 toneladas por hectare, hoje produzem 30. Né? Então, estão bem satisfeitos, sumiu os sintomas de virose. E é muito interessante isso, porque eu não sei as pessoas que estão aqui no grupo, claro que não, tem muita gente. Aqui no Nordeste apareceu uma doença chamada LCC, né? Que é uma virose de coqueiro, né? E a gente vai começar esse trabalho também para ver se a gente consegue inibir essa sintomatologia da virose no coqueiro, porque está sendo um grande problema. Mas obrigado, Miguel. Beleza. Show. Eu só queria lembrar que a gente vem falando de uso do biológico, e aí, Miguel, você falou alguns produtos, mas eu vou falar aqui alguns produtos que a gente vem usando nesse manejo aéreo, né, para o pessoal que tiver na dúvida. Oi? Acredito que você vai citar os nomes daqueles que eu uso. Eu uso quase todos, né? Então, que aí, assim, o pessoal que está ouvindo a gente aqui, para eles poderem saber o que a gente vem fazendo. Então, hoje a gente trabalha sempre rotacionando para pegar todas as fases dos insetos. Então, a gente trabalha com Bovéria, trabalha com Metarrísio, Isurtella thompsoni, Cordíceps javanica, né, que é a antiga Isária, Bacillus subtilis em folha, que é o que dá esse vigor que Miguel fala, e mesmo quando você às vezes tem um ataque de ácaro, ela ajuda segurar a folha para a planta não perder tanta folha. Ela acaba o próprio amiloquefaces e essa rotação de micro-organismo faz com que a planta ela tenha esse vigor todo e crie resistência a próprios fungos patógenos, como pinta preta, como antracnose, chocolate, né, que são bem conhecidos no ramo do mamão também. Agora, Miguel, eu tenho mais uma pergunta para você. Você falou algumas vezes aí, mas não custa perguntar de novo. Você indicaria hoje, para quem você conhece, para quem você não conhece, o manejo biológico da forma que você vem fazendo na sua lavoura? Rapaz, eu tanto recomendo que eu sempre falo com meus amigos, eu sempre, além de elogiar, porque o trabalho está sendo bem feito, eu digo que
não é o presente, não é o futuro. É o presente, na verdade. A gente falava às vezes que ia ser o futuro. Não, hoje é o presente para nós usar o biológico. Eu acho, o lucro meu, eu digo assim, é de não ter químico. Eu uso, na verdade, a gente usa pouco, né? É raridade. Eu recomendaria sempre. Nas nossas áreas, eu tenho áreas que têm mais de 2 anos, Vitor. Você sabe, Lúcio, às vezes, não sei se está mais presente, está um pouco longe hoje. Eu tenho áreas minhas com 2 anos, está no 3º cacho de mamão, sem ácaro rajado, sem cigarrinha, sem mosca branca, que são 3 pragas no mamão que atrapalham muito. E agora, que eu esqueci ainda de falar ali no início, não sei se você não falou também, Vitor, a gente está usando o M5, o M1 Ransol e o M5. O M5, ele tem ajudado muito até para o ácaro branco, que a gente usa ele em todas as pulverizações. O ácaro branco diminui, uma aplicação por mês a gente tem feito, que é mais uma evolução que a gente está tendo lá. Eu recomendaria todos os produtos que eu uso. Se qualquer assistente que está assistindo aí do público quiser, pode me perguntar e eu passo. Como vocês vão poder passar. Mas é muita economia, porque o que eu produzo, eu lavo para casa, para minhas filhas comer, para meus amigos, eu como junto com meus funcionários. Então, a gente faz produto com a fruta de qualidade. E com produtos com um custo menor. Que é muito mais barato eu fazer um preventivo do que o curativo, que a gente disse hoje aí. Eu recomendaria 100%. Toda a linha de biológico. É o presente, não é o futuro, viu, pessoal? Ótimo. Só mais uma coisa, Miguel. Você conseguiu visualizar ou quantificar um acréscimo de produção em suas áreas com o uso de biológico ou você conseguiu visualizar que usando o biológico no manejo integrado, né, que a gente tem que deixar bem claro que isso não é um manejo orgânico, isso é um manejo integrado, né? A gente não está pregando a agricultura orgânica aqui, a gente está fazendo um MIP, chamado MIP, que é isso. Então, volta e meia, a gente faz inserções de químico quando alguma coisa desequilibra, né? Mas são muito menos inserções, como o Miguel citou no início, em relação ao que se usava antes, entendeu? Então, adotando todo esse manejo, Miguel, você viu algum incremento a mais de produtividade em relação ao que você tinha antes, de fruta que você não joga fora, de acréscimo de peso, alguma coisa nesse sentido? Miguel? Acho que travou para ele lá. E a gente tem que ter cuidado com o tempo. Travou o computador dele lá. Pronto. Ô Lúcio, você tem alguma consideração a fazer? Eu tenho, na realidade, me foi pedido para responder uma pergunta que foi feita para a doutora Maíra ontem. Ela disse o seguinte: qual a sua opinião sobre a produção de biológicos on-farm? Muitas vezes sem devidos controles. Não há risco de desequilíbrio no ambiente ao longo do tempo? Então, as minhas considerações finais... Tinha caído aqui, perdão, viu, pessoal? Caiu aqui, eu não sei o que houve o sinal, viu? Lúcio, você ouviu até onde, Miguel? Você estava perguntando alguma coisa sobre produção, aumento, aí saiu do ar, não sei o que houve. Tá, você notou algum acréscimo de produtividade na sua plantação? Assim, sobre produtividade, a gente percebe, só de você não perder folha, automaticamente você vai ter mais produtividade. O custo-benefício é muito grande, porque a gente sabe, eu tenho até do grupo mesmo da gente que não estava usando 100% dos produtos, que desfolhou tudo. Automaticamente você perde as flores, perde produção. Então eu posso dizer que sim, porque eu não tenho problema em abortamento de flores, automaticamente vou ter que colher frutos pelo uso do biológico, da sequência que a gente tem feito preventiva. Tem sim, posso dizer que a gente produz mais hoje. Ótimo. Lúcio, pode continuar com o que você estava falando, Lúcio, por favor. Então, em relação à pergunta, né, que foi feita pela doutora Maíra, qual a sua opinião sobre a produção de biológicos on-farm?
muitas vezes sem devidos controles não há risco de desequilíbrio ao ambiente ao longo do tempo. Olha, eu não diria que o problema é o desequilíbrio ao longo do tempo, mas o que me interessou nessa frase foi isso aqui, muitas vezes sem os devidos controles. Por que é que muitas vezes a multiplicação on-farm ela não dá certo? Primeira coisa, meios de cultura de qualidade. Quando você faz multiplicação on-farm, a relação carbono-nitrogênio e oxigenação, e a gente não está falando de aeração, porque a aeração não produz nada, tem que ser oxigenação, é quem vai definir o que é que você tem de conídeo, blastosporos, ali dentro, e a taxa de crescimento desse micro-organismo. Toda a curva de crescimento de micro-organismo ela é baseada em 4 fatos. Na primeira fase, que é LAO, é uma fase onde você tem muito meio de cultura e não tem quase nada de micro-organismos, e aí ele chegou num ponto onde ele entra na segunda fase, que é exponencial, onde você vai ter micro-organismos crescendo rapidamente, porque você tem muito nutriente e tem muito oxigênio. Depois ele entra numa fase estável. Nessa fase estável está se equilibrando o número de micronutrientes com o que é que você tem ali de micro-organismo. E depois entra numa morte descendente, que é a fase de morte, que é onde são gerados os metabólitos secundários. Então, você precisa saber, para cada meio de cultura, quanto você tem de curva de crescimento, para saber o tempo que aquele meio de cultura ele vai alimentar. Ele não pode deixar resto, ele não pode ter contaminantes, ele precisa estar equilibrado. A segunda coisa é contaminação. Então, quando você faz dentro de ambientes nada protegidos, a tendência de você ter contaminações são terríveis. Então, isso independe do volume e do tempo que você usa. Então, multiplicação on-farm, hoje tem muitas empresas sérias no país que funcionam muito bem, mas tem um monte de gente fazendo aí um monte de fundo de quintal e isso pode gerar um problema grande. Inclusive, já causou para uma grande empresa produtora de frutas aqui no Nordeste, onde ela decidiu fazer o próprio meio de cultura e propagou na área dela Xanthomonas e Acidovorax, e hoje 30%, pelo menos, da área dela, ela perde antes de começar a colheita, e olha que ela faz lavagem do solo dela antes do plantio com ozônio todos os anos. Tá? Então, tem que se ter muito cuidado com contaminações e com a assistência técnica que você está recebendo em relação àquele meio de cultura que você está utilizando. Beleza? Perfeito, Lúcio. Obrigado pelo esclarecimento. Isso é muito importante, né? A seriedade no trabalho, isso não é a gente leva muito a sério o trabalho que a gente faz, porque senão as próprias empresas vão acabar com a tecnologia. Então, a gente leva muito a sério o que a gente faz, tem muita seriedade no trabalho. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!